Por falar em Brasil, qual é o atual estágio brasileiro na revolução tecnológica em curso? Estamos bem posicionados ou nos últimos vagões? Então, eu sempre falo que nós estamos muito bem posicionados pelo talento humano que nós temos, né. Os cientistas brasileiros, as univer o arcabouço, a rede de universidades federais, que é a maior do mundo, ou uma das maiores do mundo, em termos de aspecto público, né, de você ter uma rede nacional de universidades públicas, talvez seja a maior do mundo. Só que, o talento existe, a capacidade humana de inovar está lá, nós não temos os mecanismos, né, nós não temos o aeroporto para o Santos Dumont pousar ou decolar. Esse é o nosso grande drama de sempre, né, nós vivemos dos Santos Dumonts, de alguns gênios que apareceram ao longo da nossa história, como ele, mas nós não temos, iniciativas para criar Santos Dumonts organicamente, o que é absolutamente possível e poderia ser feito. Só que assim, né, qual é a relevância da ciência e tecnologia na fila do pão do orçamento brasileiro ou da disputa de poder por cargos, né, no Brasil? Zero. Não existe relevância alguma, né. Eu sempre falo, acho que eu conversei com você a última vez, eu falei isso, vou repetir, né, na minha visão, amadorística, né, de nação, você tinha que pôr as lideranças da área de educação, saúde, ciência e tecnologia na frente né, da escola de samba governo federal, e lá no fundo punha sei lá quem, o contador de ministro da fazenda fazendo conta para pagar pelo que os caras dizem que eles precisam para resolver os problemas do país. Aqui é tudo ao inverso, né. O cara das contas diz para quanto pode gastar. Pra mim isso não funciona, não faz o menor sentido num país que precisa de tudo. E um país que tem o talento humano, porque quando o Ciência Sem Fronteira, que foi tão criticado aqui no Brasil, ah, pegou no tranco e começou a mandar um monte de brasileiros para fora, eu recebi vários, meus amigos receberam vários brasileiros, a impressão geral foi maravilhosa. Os jovens cientistas brasileiros eram tratados a pandeló, porque os caras se deram muito bem, e muitos foram convidados a ficar e não voltaram, entendeu? Porque não tinham como voltar. Voltar para onde? Quando a China mandou o povo para fora, milhões de caras para fora para estudar, eles tinham convite para voltar para ser a liderança. Para você ter uma ideia, o projeto espacial, chinês, a história que me contaram lá, e eu estou transmitindo como me contaram, o programa chinês teve um mega impacto quando um chinês que estava radicado no MIT, no departamento de engenharia aeroespacial, foi oferecido o mundo para ele voltar e criar um instituto, né, de ponta na China. Ele voltou e decolou o programa espacial chinês. Nós mandamos um monte de gente para fora, mas nós não tínhamos como receber esse povo, nós não planejamos o que fazer com eles. Aí, de repente, eu ouço há meses atrás aí um programa de tentar repatriar cientistas, que estão no exterior, jovens, com uma proposta que não traz nem o cara o IBS ainda existe, né, o time do IBS, né, ainda existe lá em Pernambuco, né. É como se o Na Morte História. é como a é, o não, mas ganhou, andou ganhando ano passado, quase se mataram lá em Pernambuco. Mas é como a presidente do Palmeiras oferecer um contrato do Ibis para contratar o jogador para o mundial do ano que vem, não funciona, os caras não voltam, entendeu? Sem estabilidade, sem dinheiro, sem nenhum Só o propósito. Brasil investe 1,2% do PIB em ciência e tecnologia, somando tudo. Era 1,16 em 2016 quando eu fiz a minha análise pente fino do orçamento nacional. Você vê que de 1,16 para 1,2 não adianta, entendeu? Não sai do lugar. E não tenho nada contra ninguém do ministério, mas os Estados Unidos nunca teve um Ministério de Ciência e Tecnologia, tá? Não precisou. O que precisou foi das instituições de financiamento atingirem a ponta das universidades americanas e chegarem para as Harvard, Princeton, Stanford, Duke e falarem: "Você produz a ciência de ponta, eu pago". E isso vai gerar empresas, vai gerar patentes, vai gerar dinheiro para o governo americano. Mas eu pago, eu subsidio o que vocês precisarem. A última vez que eu olhei, em 2021, a minha universidade, quando eu virei professor emérito e saí, só para esclarecer, eu não estou mais lá, tá? Eu estou no meu próprio instituto agora. Mas quando eu saí, terminei minha carreira lá, era mais de meio bilhão de dólares
de dinheiro público para financiar a pesquisa básica e eu era um dos maiores arrecadadores de dinheiro por 20 e tantos anos lá, do governo americano. Então, quando eu escrevi meu livro, o primeiro livro dos Estados Unidos, a minha dedicatória é para o taxpayer americano por ter financiado a carreira de um brasileiro. E o meu editor lá em Nova York falou: ninguém agradece o taxpayer aqui nos Estados Unidos. Eu falei: não, mas eu vou agradecer, porque foram os caras que pagaram impostos que permitiram que eu criasse as interfaces cérebro-máquina e fizesse a minha carreira lá. Aqui a gente não tem nenhuma conexão da sociedade civil com a produção científica nacional, porque o povo não sabe. Fora a pandemia, quando, né, se percebeu que a ciência, para alguns, né, a ciência podia ajudar de alguma maneira, a gente não sabe, enquanto brasileiro, o porquê a ciência de um país é importante para a sociedade brasileira. Essa conexão não é feita. A Embrapa, né, nós temos uma das melhores, os maiores centros de pesquisa de agro do mundo, né? E quem conhece? Quem sabe? A própria Petrobras, o centro de pesquisa da Petrobras é uma Disneylândia para o cientista. Eu fui visitar anos atrás o novo centro, é uma coisa espetacular. A Embraer, né, o CTA lá em São José dos Campos, mas a gente para por aí, né? Nicoleles, qual é a sua avaliação da política do governo Lula para ciência e tecnologia? Eu estou esperando ela ainda, não dá para avaliar, né, não vi nada ainda, né, eu só vi lero-lero até agora, desculpe, mas não vi nada concreto, voto no eu já falei isso para você na outra vez, há 40 anos que eu voto no mesmo cabra, e no mesmo lado da história, né. Tenho enorme admiração pelo Lula, só que a política científica dele para mim é não existente nesse momento, então estou esperando, né. Em 2 anos o Ministério de Ciência e Tecnologia não fez nada? Não, eu não vi, não estou dizendo que não fez nada, deve ter empurrado um monte de papel, deve ter feito um monte de reunião, um monte de anúncio com a Espanha, Portugal, mas de concreto que eu acho que vale a pena, me desculpe, eu sou cientista, eu julgo os fatos, entendeu. Estou esperando, o Brasil, por exemplo, renunciou à vacina do Covid, né, não deu certo aí, se não me engano, a do Butantan, sendo que nós tínhamos todas as condições, nós temos todo o talento humano e recursos técnicos para fazer vacinas aqui no Brasil de ponta. Isso tinha que ser investimento estratégico, eu sei que já estão investindo pelo Ministério da Saúde, mas não é suficiente. Nós tínhamos que estar nos preparando para as próximas pandemias, né. Nós tínhamos que ter um programa de inclusão científica do país, muito mais agressivo. E nós tínhamos que ter, né, gente que já devia estar aposentada devia se aposentar, já deu, né, abriu caminho para a juventude, para a molecada que foi para fora do Brasil, viu o que tinha lá fora e voltou, e que está sofrendo para conseguir ser orientador, né, porque tudo aqui é uma loucura, né. Nos Estados Unidos, um aluno meu ganha o doutorado, ele começa a orientar quem ele quiser no dia seguinte. Aqui tem que passar pelo beija-mão da universidade dele, tem que ser aprovado na CAPES. Os programas de pós-graduação são avaliados por nos Estados Unidos ninguém avalia programa de pós-graduação de outras universidades. Quem avalia são os estudantes, os papers são publicados e o que é produzido, é o suco de miolo que avalia. O nosso programa lá no nosso instituto no Rio Grande do Norte não consegue ter um doutorado. Entre as críticas que nós recebemos, depois de formar inúmeros, dezenas de mestres, né, que aliás já acabou fora do Brasil, em várias áreas da ciência natural, ninguém mais faz mestrado, é uma perda de dinheiro e de tempo. A resposta que nós recebemos é que nós somos multidisciplinares demais, que nós misturamos neurociência, engenharia, ciência da computação. Pô, o mundo é multidisciplinar. Aonde que está esse comitê? De que lugar saiu esse comitê? Onde está escondido? Que caverna no interior da Amazônia está escondido esse povo que não sabe que o mundo é multidisciplinar, entendeu? Então o Brasil tinha que abrir programas de doutorados, não cercear a criação desses programas e fazer programas que têm uma visão estratégica do que para que nós queremos ciência nesse país, aonde nós vamos incluir, porque atirar para todo lado não adianta. Os recursos são finitos, o Ministério da Fazenda adora agora dizer que é só ajuste fiscal. Não adianta, nós temos que ter uma estratégia a longo prazo, como a China tem, como a O a Índia. o arcabouço fiscal afeta a área de ciência e tecnologia? É tão pouco dinheiro que vai para ciência e tecnologia que é como você, né, é como você dizer que vai cortar o cafezinho, não vai, não adianta, não tem economia nenhuma lá, entendeu? Apesar que as universidades federais estavam em pé de guerra outro dia aí, né, a gente até conversou sobre isso, né, tirar no pé, né, você tirar dinheiro das universidades federais é atirar no pé. Não dá nem para tirar dinheiro da ciência e tecnologia porque é um troco.
Então, né, não dá, não tem como, né, ali não tem como economizar. Agora, sem recursos, o Brasil tem como, ter um papel autônomo e soberano na revolução tecnológica? De jeito nenhum. É só você ver o que aconteceu na Amazônia com o exército dizendo que não podia realizar suas operações estratégicas nacionais sem os satélites da Starlink. É o fim da picada, tá? Que isso venha à tona, do nada, e ninguém sabia disso, é o fim da picada, entendeu? Quer dizer, nós estamos entregando informações absolutamente secretas e confidenciais sobre as Forças Armadas do Brasil para o Lex Luthor do século XXI, de mão beijada, tá? É o fim da picada, entendeu? É de chorar, não dá nem para rir, porque a tragédia é tão grande. E quem sabia disso no governo? Não sei, né? Ou seja, o Brasil está tentando construir uma política de desenvolvimento sem uma política de ciência e tecnologia? Eu não ouço a palavra desenvolvimento em lugar nenhum aqui, mas exato, se você não é o que eu te falei, qual é o segredo de todos esses países que fizeram, que a gente comentou aqui durante 40 minutos, Estados Unidos, China, Índia agora, é a horizontalização da ciência, é ela ficar no mesmo par estratégico com a educação pública, a saúde e a industrialização e o desenvolvimento econômico do país, tá? Até a parte cultural de um país está embutida. Quando você vai para, por exemplo, quando eu estava em Pequim o ano passado, eu vi exposições científicas de 1 grau. A criançada vai lá, fica maravilhada, entendeu? E você mostra, que a ciência faz parte do dia a dia, né. Outro dia eu conversando com um amigo meu, um ex-aluno meu, aliás, na Índia, ele falou para nós: nós estamos querendo construir todo um arcabouço, que eu também estou tentando fazer, de neurotecnologia aqui na Índia". Aí ele começou a comentar como eles vão fazer, que é desde a escola do ensino médio até a pós-graduação, pós-doutorado, tudo casado com a indústria de ponta, entendeu?